E essa minha prática, né, que se chama a Ascensão dos Ishayas, né, que é a meditação dos Ishayas. E é uma das práticas mais gentis, né, nessa experiência da consciência, né? Nessa experiência de estar vazio e experimentar a vida, né, que se apresenta só aqui. Não tem a necessidade de você aniquilar os pensamentos, né? E o que a gente primeiro faz quando fecha os olhos, e geralmente as pessoas se assustam, é começar a enxergar o que acontece dentro da nossa cabeça, né? A enxergar essas vozes, né? São vozes que falam o tempo inteiro na nossa mente, nessa parte mais superficial, e que a gente se identifica com elas, né? E tem uma voz que parece que é mais próxima, que é mais conhecida, que a gente tem certeza que é a gente. Ela é tão próxima, ela é tão íntima, ela é tão presente nos comentários da sua mente que você tem certeza... Fala, Paulo! Saudade de você também. Que você tem certeza que é você. Então, quando a gente fecha os olhos e faz aquilo que eu falo, né, não faz nada, só observa, a gente começa a prestar atenção no que acontece nesse mundo interno. E muitas vezes as pessoas se assustam, elas acham que quando elas fazem isso, quando elas começam a meditar ou observar de olhos fechados, há uma explosão de pensamentos, né? Como se esses pensamentos não estivessem lá antes. A real é que geralmente quando a gente está distraído, a gente não tem tanta consciência do que acontece na nossa mente. Quando a gente fecha os olhos, a gente tem clareza do que se passa, né? E a gente, os Ishayas, a gente é um bando de especialistas em observar a própria mente e conversar entre nós, e a gente sabe que todas as mentes são muito parecidas, se não idênticas. Tudo que acontece numa mente acontece em todas as demais, né? Com as suas idiosincrasias, mas são todas idênticas, né? E basta a gente colocar a luz nisso tudo, né? Basta a gente colocar atenção nisso tudo, não precisa fazer nada, né? A gente naturalmente vai se distanciando disso tudo, vai sabendo que a gente não é esse monte de falação e vai achando essa outra existência que não mexe, que está sempre aqui, né? E é uma existência que te traz uma vida completamente diferente, né? Uma outra experiência de vida. Então, o meu convite aqui, muita gente está começando agora, né? É só observar essas vozes, percebe as vozes, percebe essa voz que parece com você, percebe essa voz que parece um amigo, uma amiga, namorado, namorada, pai, mãe, com quem você conversa, como se fosse real, tanto a sua voz como a voz dessa pessoa com quem você fala. Percebe que tem um comentário o tempo inteiro, tem sempre um comentarista, né? Interessante, é muito interessante, é fascinante. E a grande maioria da humanidade, 99,99%, está completamente identificada com essas vozes, né? E viver identificado com essas vozes é sofrimento, na certa. Você perde total a exuberância da vida que se apresenta só aqui. Você perde. Você está vivendo uma outra história, né? Você está vivendo na ilusão, ou está vivendo no sonho, né? Por isso o termo do despertar, né? Você desperta quando você está aqui recebendo a vida, que só parece nesse instante, a vida só é entregue para você nesse instante e nunca na cabeça. A mente humana não é capaz de ter experiência desse instante. Ela não é capaz, ela nunca está aqui, né? Mas para isso não precisa aniquilar o ego, cortar os pensamentos, querer parar o pensamento com a força, querer não sentir, não ter emoção, não é o contrário, né? Isso acontece com a pura permissão, com a pura observação e com a prática de fechar os olhos todos os dias, o ideal com orientação, né, de quem faz isso há muito tempo e consegue te orientar, né? Então é isso, gente, já tem bastante gente aí, vamos parar de falar e vamos brincar. Vamos lá. Os meus 3 pontos básicos. Primeiro de todos, a gentileza. Muita gentileza. Tá acordada, hein, Cris? Acordada e desperta. Bom, então a gentileza
já começa na posição que você vai encontrar para fechar os olhos. A gentileza é o tempo inteiro, né? A mente não é gentil. Toda vez que a gente é gentil, a gente já vai dissolvendo o padrão do ego, né? Então, acha essa posição confortável. Se ficar com a coluna ereta não for confortável, se recosta, deita. Pode se movimentar durante, se tiver. Não é para ter esforço nenhum. É zero esforço. Solta o esforço. Os outros dois pontos que estão interligados é que não tem como dar errado, porque não é para controlar uma experiência, não é para parar pensamento, não é para parar emoção, não é para fazer nada. E é para receber a experiência que se apresenta. Qualquer uma delas. Seja uma experiência de muito pensamento, seja uma experiência de paz profunda, seja uma experiência de emoção, seja uma experiência de infinito, seja qualquer experiência. Tanto faz o que você assiste de olhos fechados. Tá bom? Então, não tem como dar errado. E também não tem como não conseguir. Porque a gente não faz nada, a gente só assiste, observa, só percebe o que está acontecendo, só coloca a luz nesse universo interno, tá? Então essas três coisas são importantes porque essa tal mente, esse tal ego, esses tais pensamentos, essas tais vozes vão ficar falando para você que você não vai conseguir, que não tá dando certo, que não é assim, que bababá, 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 e é tudo vozes, tá? Vozes e mais vozes. E você olha para essas vozes e começa a conhecer um pouco essa dinâmica louca da mente humana, tá bom? E que não é quem a gente é, tá? Então vamos lá. Então acha essa posição confortável. Também lembra de carregar essa gentileza por toda a prática e para a vida, né? Autogentileza. Muita autogentileza. A autogentileza dissolve o padrão mental, é maravilhoso. Então acha essa posição confortável e fecha os olhos. Fecha os olhos e não faz absolutamente nada, não controla nada, não tenta mudar nada, não julga nada, só se percebe. Percebe como você está de olhos fechados, se enxerga de olhos fechados. E percebe também como está o ambiente, né? Você é também o ambiente, você não é só o seu corpo, você é absolutamente tudo. Então começa a enxergar você, começa a enxergar em volta de você de olhos fechados. Ou começa a enxergar o você que também está em volta de você. Sem mudar nada. Sem controlar nada. E a gente vai fazer tudo com muita calma, sem pressa. A gente não tem um lugar para chegar. A real é que tudo aquilo que a gente busca já está aqui, não precisa ir para lugar nenhum. Com certeza não está lá na frente. E agora coloca gentilmente a atenção na sua respiração. Também sem mudar nada. Só percebe a sua respiração. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a sua respiração. Percebe a superfície do seu corpo encostando na superfície de onde você está sentada, recostada ou deitada. Percebe
peso do seu corpo. E agora bem devagar dá uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés. Percebe se tem uma parte do corpo que está mais tensa e solta. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Panturrilhas ou batata da perna. Joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco e sempre sem esforço. E o que eu faço aqui é só um convite e tenha a intenção de fazer, não precisa ter perfeccionismo, não precisa ter performance aqui. Basta ter a intenção. Então respira no tronco, preenche o tronco de ar sem esforço. Na frente, atrás, dos lados. Embaixo, em cima. Respira no coração. Respira atrás do coração. Amplia, abre o coração com a respiração, sem esforço também. Só tenha essa intenção. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas narinas, pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mais relaxados, as pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas. E relaxa o ponto entre elas. Relaxa a testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca.
Relaxa as orelhas. O pescoço. Os ombros. E agora mantendo os olhos fechados. Percebe o espaço onde você está. Enxerga esse espaço de olhos fechados. E não só na sua frente, em toda a sua volta, em cima, embaixo. De olhos fechados a gente enxerga tudo. Ocupa sem esforço esse espaço com a sua atenção. E esse espaço é onde você está. Pode ser uma sala, um quarto, escritório. E agora percebe os sons do espaço onde você está. E amplia essa percepção dos sons para os espaços à sua volta. Esses espaços podem ser a rua, outros cômodos, o jardim. E vai ampliando a percepção desses sons até sons mais distantes, mais longínquos. Percebe como a sua consciência se amplia tão mais além do que o corpo ou os pensamentos. A consciência não tem limites. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente, através da pálpebra, sem forçar esse olhar para frente, até onde ele repousar. Você pode olhar bem perto de você, se for o caso. Lembra que não tem esforço. Percebeu que tem esforço, pode soltar esse esforço. Ele não vai ajudar para nada. Então olha através da pálpebra e percebe o que você vê de olhos fechados. E aqui não é para criar, não é para imaginar. Não tem algo certo ou errado. Provavelmente você vai ver o nada. Sempre repito, nada igual a tudo. Talvez você veja uma tela escura. Pontos, imagens, luzes. Tanto faz. Só percebe o que você vê de olhos fechados.
Vai investigando esse lugar aí. Percebe se tem uma cor. Percebe se tem uma textura. Percebe se esse nada, essa tela, esse espaço que você está vendo, ele se amplia ou não. Percebe se você consegue ver não só na sua frente, mas em volta de você, atrás. E fica aí, descansa aí. Porque só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. E você vai descansar nisso que você está vendo. Só por colocar a sua atenção aí gentilmente. E aproveita e percebe a qualidade desse lugar, percebe se está calmo aí. E mais uma vez, descansa aí. Não faz nada, não vai para lugar nenhum, só olha, assiste, observa, investiga, de olhos fechados. Sempre sem esforço. E permite o que tiver que acontecer na sua frente que aconteça. Se tiver pensamentos, tudo bem. Se tiver um monte de emoção, sentimento, tudo bem. Se tiver com sono e dormir, tudo bem. Se tiver uma paz, um silêncio, um nada, tudo bem. Tanto faz. Você está só assistindo. Você é quem tem consciência do que está acontecendo aí na sua frente. Você não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo que você está assistindo. Você não criou. Não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então só observa. Vou falar umas palavras. Você vai repetir essas palavras em pensamento. Não precisa gostar, entender, fazer nada com essas palavras. Só repete mecanicamente. E deixa elas desaparecerem. E vai continuar só olhando, observando, de olhos fechados. A natureza da natureza. Repete em pensamento, a natureza da natureza. Deixa as palavras desaparecerem. E só olha, assiste, observa, de olhos fechados. E não faz nada, absolutamente nada. Não controla nada, não julga nada, não espera nada, não tem expectativa nenhuma, nada. Repete mais uma vez. A natureza da natureza em pensamento. Deixa a natureza desaparecer nesse nada e continua só olhando, observando de olhos fechados. E agora todo mundo vai fazer no seu ritmo.
repete as palavras em pensamento e observa. Percebeu que saiu pensando, não tem problema nenhum. Volta, repete as palavras de novo e observa. E fica nessa dança de vai e vem. As palavras são a natureza da natureza. A natureza da natureza. Repete em pensamento, deixa as palavras sumirem, continua só observando. E agora aos poucos pode abrir os olhos. Quem quiser continuar, quem estiver em São Paulo ouvindo essa chuvinha, quiser continuar, que está bem gostoso, continua. E é isso.